Olá, o movimento de hoje é de interesse de todos os uberabenses. Nós vamos falar sobre saneamento básico, sobre abastecimento de água e também sobre a tarifa. Nós vamos conversar com o Kedson Palhares Gonçalves. Ele é funcionário de carreira há muitos anos do CODAL. Ele é especialista em saneamento ambiental e é coordenador do PMSB, que é um plano municipal. Seja bem-vindo ao programa, Kedson. Obrigado. Kedson, está em fase de construção e de implementação o Plano Municipal de Saneamento Básico, que vocês também chamam de PMSB, que parece um nome de partido político. No entanto, é um trabalho técnico que vocês estão desenvolvendo com a sociedade. E o que é realmente, qual que é o propósito, o objetivo do PMSB para Uberaba? Tá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de vir aqui. Agradeço em nome do prefeito Piau, em nome do presidente CODAL, Luiz Neto, que é uma oportunidade de divulgar esse trabalho, que a gente quer fazer um trabalho junto com a sociedade. A gente quer fazer um plano execuível junto com a sociedade. Agora, o que é o PMSB? O que é um plano municipal? O Plano Municipal de Saneamento Básico é um planejamento para 20 anos. A nossa expectativa é que ele comece a ter validade agora em 2014, então tem uma expectativa aí de visão, de alcance até 2034. E quando a gente fala saneamento básico, a gente tem que entender que saneamento básico hoje tem uma definição legal, que é a Lei 11.445 de 2007 definiu isso, que é todo... Essa lei é uma lei federal. Uma lei federal. Então, tudo aquilo que envolve água, ou seja, desde a captação, da coleta, tratamento e distribuição, é a parte de água. A parte de esgoto seria a coleta ali na casa da pessoa, o tratamento do esgoto e o lançamento do efluente no rio. Toda a parte de lixo e limpeza urbana, a coleta de resíduos sólidos e toda a parte de drenagem urbana. Então, quando a gente falar em saneamento básico, nós devemos entender que se trata desses 4 eixos. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico é um planejamento a longo prazo para dar solução aos problemas que a sociedade enfrenta nesses 4 quesitos. Existe também um comitê que tem vários representantes, tanto dos órgãos públicos como da sociedade civil, né? Isso. Que é um comitê paritário. Da Câmara Municipal, quem representa é o Dr. Sérgio Cade, que representa o Poder Legislativo nesse comitê. Esse comitê é para levantar as necessidades também da região urbana de Uberaba, para dar sustentação para a elaboração do plano, é isso? Exatamente, são 2 instâncias. Como que foram definidas essas instâncias? Nós temos um recurso do governo federal e o governo federal, em contrapartida, para liberar esse recurso, nos determinou que fossem elaboradas essas 2 instâncias. Então, é um comitê de coordenação, então ele coordena todo o projeto. Aí, nesse comitê estão as lideranças, as principais lideranças de Uberaba, e são os secretários municipais, prefeito, os principais representantes da sociedade civil organizada. E no comitê executivo são os principais técnicos aí da prefeitura, do CODAL e da própria sociedade. Então são 2 instâncias para que dê sustentação ao projeto, porque existe uma empresa contratada, uma consultoria contratada para fazer esse serviço. Então, para fiscalizar o serviço desta empresa e para dar todo o apoio técnico e operacional que for necessário, existem esses 2 comitês. E quantas reuniões setoriais já foram feitas? Nós fizemos 26 reuniões, são 12 no município de Uberaba, dentro da área urbana, 9 nos bairros rurais, nas comunidades rurais, que não são bairros, e fizemos também 5 reuniões em universidades. Nós ouvimos 2.100 pessoas e obtivemos... Em quantos meses, Kedson? Isso foi em 45 dias, então foram quase todos os dias à noite. E tivemos em torno de 500 propostas para os 4 eixos. As principais propostas que saíram, quais foram? Olha, para a água foi resolver o problema do abastecimento. Então, nós temos alguns problemas, às vezes falta água, principalmente nesse período que estamos entrando agora, que é o período de seca. Então, foi muito falado isso em todas as regiões. Com relação ao esgoto, é o problema do retorno de esgoto. E aí, eu vou deixar uma dica. Muitas pessoas fazem uma interligação da água de chuva com o esgoto. E o esgoto retorna por causa desta interligação, que é inclusive proibida. Então eu peço a todos que tenham isso, não façam isso, porque alguém, num ponto da rua um pouco para baixo, vai sofrer com isso e pode ter um retorno de esgoto. Então foi a principal reclamação que nós tivemos em relação ao esgoto. Em relação ao lixo, foi uma surpresa, resíduos sólidos, né? A questão da educação ambiental. Todos pediram,
universidades, bairros rurais, dentro das reuniões urbanas, todos pediram programas de educação ambiental voltado para coleta seletiva. Para nós foi uma surpresa. E na parte de drenagem, são os problemas pontuais de cada região, falta de drenagem, falta de boca de lobo, esse tipo de coisa. E como é que está a questão da coleta de lixo? Atende um percentual? Você tem esse número de percentual de Uberaba? Segundo a Prefeitura de Uberaba, atende 100% do município. E isso você conseguiu constatar diante dessas reuniões que vocês foram feitas? Constatamos que a reclamação com o serviço de coleta da empresa que está prestando serviço hoje, foi muito pequena a reclamação. A gente percebeu que existem pequenos, às vezes a reclamação de um gari, que às vezes rasga um saco de lixo, mas muito pouca reclamação da não coleta, quase inexistente isso, ou seja, a gente viu isso na prática que é realmente 100%. Nós todos vivenciamos essa questão que você deixou muito clara, que é o do abastecimento, né? Mas como que está a drenagem também? Como é que está em termos de índice, de atendimento? Que trabalho que vocês estão fazendo? Bom, existe um número que é divulgado pela Prefeitura que é em torno de 40%. Eu não tenho esse número oficialmente, mas isso é falado dentro da Prefeitura. Mas é o grande gargalo do Brasil, a parte de drenagem. Desde a década de 70, quando foi feito o Planasa, que é um Plano Nacional de Saneamento, começou na verdade em 1968, muito se investiu em água e esgoto, muito pouco na parte de drenagem e pouco também na parte de resíduos. Então hoje a gente sofre muito com essa questão da parte de drenagem em todo o centro urbano. Uberaba tem o projeto Água Viva, que visa aí dar uma solução, pelo menos para a parte central, para a questão das enchentes, mas a parte dos bairros ainda necessita de uma atenção. Então o plano, ele visa levantar esses problemas, porque o plano ele tem uma série de etapas. Uma das etapas é o diagnóstico, então vai diagnosticar os problemas e depois o prognóstico, para se propor as soluções a curto, médio e longo prazo. Então eu acredito, na minha visão de técnico, que o grande problema de Uberaba hoje é a drenagem urbana. Esse plano de saneamento básico, ele é uma exigência da lei federal. Acho que a exemplo de outros planos, né, Plano Municipal de Cultura, que nós conhecemos aqui em Uberaba, e depois de todo esse levantamento, todas essas metas e ações que serão definidas, vocês vão elaborar um projeto, encaminhar para a Câmara, para os vereadores aprovarem? Exatamente, ele tem que se transformar em uma lei municipal. O grande problema da falta de ter um plano deste é que qualquer município que não tiver, não vai ter recursos federais para saneamento. Então, se eu não tiver um plano municipal aprovado com a lei municipal pela Câmara Municipal do seu município, não terá recursos federais para aplicar em saneamento. E não basta apenas ter o plano. Se eu for bater na porta do governo federal e pedir para construir, preciso de dinheiro para fazer o reservatório 15 aqui em Uberaba, por exemplo. Isso tem que constar no plano, que está projetado, programado o reservatório 15 naquele período. Eles vão avaliar o planejamento que nós fizermos e só vai liberar o dinheiro se constar no plano. Então, eles vão avaliar a lei municipal que for criada. Vocês já têm conversado, então, com os vereadores, com o Poder Legislativo, sobre a vinda de porque nós estamos há poucos meses do encerramento legal, né, para o encaminhamento do plano, né? Vai dar para cumprir esse prazo aí? A nossa expectativa é que o plano esteja pronto, uma versão para análise em outubro, novembro, para que nós temos que fazer uma audiência pública, porque antes da validação pelos vereadores, a população tem que validar isso também. É uma exigência também da lei que a gente tenha pelo menos 2 audiências públicas. Então nós faremos uma audiência pública provavelmente em novembro para validar o texto e depois vamos encaminhar para a Câmara Municipal fazer a análise técnica dela. Mas é bom sempre frisar que a Câmara já tem uma participação através do Sérgio Cade, que é assessor jurídico, trabalha aqui na Câmara, é servidor de carreira, e temos tido contato com vários vereadores. Então, o plano ele já é de conhecimento dos vereadores desta Casa de Leis, né? E a gente considera que será assim bem tranquilo toda a tramitação do projeto aqui dentro, porque eles já estão acompanhando desde o início. Dentro da metodologia da elaboração desse plano, deve ter algumas ações que são mais imediatas, algumas que são prioritárias. Isso, o plano ele é realmente dividido dessa maneira: ações prioritárias, ações imediatas, ações de emergência, ações de contingência. E esse ponto ele começará a ser feito a partir do próximo mês. Então,
a gente chama de ações imediatas, prioritárias, na verdade, aquelas até 4 anos. Só que as imediatas é aquela que o prefeito, no caso o Piau, terá a obrigação de iniciar assim que a lei ficar pronta. Então, se ela ficar pronta em dezembro, a partir de janeiro ele já tem que tomar alguma atitude, alguma ação, propor alguma melhoria. Então, nós teremos ações de curto, médio e longo prazo, mas teremos também ações imediatas. Eu ainda não tenho como descrever para você quais são essas ações, porque esse ponto do planejamento, da discussão, vamos começar o mês que vem. Nós ainda estamos no ponto do diagnóstico, estamos levantando os problemas. A partir do momento que a gente tiver todos os problemas desenhados, vamos dizer assim, mapeados, aí nós vamos começar a fazer os prognósticos e levantar o que é ação imediata, prioritária, de contingência a médio prazo e a longo prazo. Como a proposta é para daqui a 20 anos, certamente terá um acompanhamento, vai ter técnicos capacitados, especializados, para estar acompanhando e se precisar fazer alguma modificação, atualização. O plano, apesar dele ter um horizonte de 20 anos, ele não vai ficar engavetado 20 anos, ele tem que ter uma revisão periódica a cada 4 anos. Porque o município, nós temos uma previsão do que vai acontecer, mas essa previsão pode não se confirmar. Por exemplo, nós temos uma fábrica de amônia que está para vir. Se ela vir, ela pode trazer uma série de investimentos que não estão sendo previstos atualmente. Então, esse plano Mas o plano já pensa nisso. O plano já pensa nisso. Mas vamos dizer assim, esse agregado que vier, o que vai vir? Nós não sabemos, não temos ainda uma ideia do que pode vir. Então, o crescimento que a gente projeta, ele pode ser maior. Então, nós temos que rever o plano para que as nossas ações a longo prazo e a médio prazo também acompanhem esse desenvolvimento. O plano não é engessado, ele é um plano que vai se adaptar facilmente aí ao município de Uberaba, a cada 4 anos terá que ser revisto. Com relação ao que você perguntou, a empresa que foi contratada, ela deverá capacitar 40 técnicos do município de Uberaba, preferencialmente servidores de carreira, para que eles possam multiplicar isso aí para os próximos anos. Não então, necessariamente só do CODAL? Não. Pode ser de outras áreas afins? Não. Uma coisa para deixar bem claro, o plano não é do CODAL, o plano é do município de Uberaba. O CODAL está ajudando a executar, porque o CODAL é da prefeitura, o CODAL é uma empresa municipal, 100% da prefeitura, mas o plano é municipal, tá? Então, muita gente acha que o plano é do CODAL, na verdade não é uma ação de governo do município de Uberaba. Kézia, eu já ouvi de várias pessoas, estão mexendo, o CODAL já está com um plano, construindo um plano aí, já estão pensando em aumentar a tarifa de esgoto, a tarifa da água. Isso é possível mediante esses novos estudos que estão sendo feitos? Olha, com relação a tarifas, realmente existe sempre o estudo do impacto da inflação, esse tipo de coisa. Isso aí até me parece que o presidente já até publicou, já noticiou alguma coisa que está fazendo esse estudo e que o reajuste seria abaixo do índice inflacionário para esse ano. Uma coisa que essa mesma lei que criou a obrigatoriedade de ter plano de saneamento, ela também instituiu uma obrigação para todo município do Brasil, que é a regulação. Então, quando a gente falar de preço, de normatização técnica e financeira, deverá existir um ente regulador que vai fazer esse estudo técnico. Então, por exemplo, o CODAL se julga no direito de falar que a tarifa está abaixo da inflação, que ela precisa para repor custos, para fazer investimento. Então, nós deveremos ter no município de Uberaba um ente regulador para avaliar isso, para ver se isso realmente vai ser feito dessa forma, porque esse ente regulador que vai dar o aval para fazer esse reajuste, fazer isso acontecer e aplicar esse reajuste de fato, né? Isso se aplicaria também às normas para a questão de lixo, para a questão de drenagem, então toda a normatização técnica também. Então, nós deveremos ter, eu acredito que dentro do plano, o nosso projeto, para que isso aconteça a partir de outubro, nós já tenhamos definido como funcionará esse ente regulador, então ele deverá definir, inclusive, as nossas tarifas aqui que serão aplicadas no município de Uberaba. Algo muito importante que o Kedson, como coordenador do PMSB, falou é a questão da educação. A educação ambiental, e eu imagino que no plano
deve estar constando também essas ações educativas, né? Com o uso da água, os cuidados que temos que ter e várias outras ações. Você mesmo falou que vocês estão iniciando, mas vocês já chegaram nesse ponto, nesse item da questão educativa? Não, isso aí foi um anseio da sociedade. Mas com relação à água e esgoto especificamente, hoje o CODAL tem um amplo programa de educação ambiental. É conhecido como a Turma da Clarinha. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas assim, nós já tivemos mais de 200 mil crianças que passaram por esse projeto. Porque é muito mais fácil a gente educar a criança do que educar o adulto. O adulto a gente educa muitas vezes pelo bolso. A criança a gente educa, ela acaba consertando os pais, né? Então, se a gente conseguir educar nossas crianças, daqui a alguns anos nós vamos ter uma sociedade melhor nesse aspecto. Então, temos um amplo programa, tem Facebook, então ela está bem atualizada pelas ferramentas que a gente tem aí hoje de comunicação. Só que existem ações desencontradas, por exemplo, existem ações da Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente, por outras secretarias, pela própria Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde. Então, existem programas de educação ambiental, só que de forma descentralizada. O plano, qual que é o principal objetivo dele, que a gente está enxergando? É fazer que isso funcione como uma engrenagem, funcione tudo junto, para que as ações que hoje são isoladas passem a ser uma ação conjunta e tenham um objetivo mais amplo, né? Atingir mais amplamente a sociedade de Uberaba. Deixa eu fazer um viés aqui na nossa conversa, Kedson, que é a questão do abastecimento de água, né? É uma questão muito séria para Uberaba, né? E a gente ainda vê muito desperdício de água. Vocês têm pensado nisso também? O CODAL eu sei que tem essa preocupação, mas dentro desse novo plano, dessa nova política de saneamento básico, você deixou muito claro, o adulto ele já fica mais inflexível na questão de mudança de comportamento, né? Mas a gente vê muito mais o adulto cometendo, às vezes, alguns descuidos em relação ao desperdício de água. Tem alguma maneira, alguma campanhas que vocês possam fazer, divulgar mais este plano nesse sentido? Isso realmente é pensado. Quando a gente fala em desperdício, a gente tem que pensar sobre duas óticas. A própria população varrendo rua, como a vassoura hidráulica, que a gente já cansou de noticiar, principalmente nesse período de seca, porque é quando a cidade está mais empoeirada, as pessoas querem lavar seus passeios, para evitar que a poeira entre para dentro de casa. Então isso é muito comum. Realmente a gente tem que fazer um amplo programa de educação ambiental, mas só o programa de educação ambiental não surte efeito. Nesse caso, muitas vezes é necessário até a gente fazer uma notificação, às vezes até uma multa. Só que essa multa, essa infração, não é o CODAL que faz, seria hoje, pela legislação que existe, é pelas posturas. Agora existe outro desperdício, que é o próprio desperdício do sistema público. Isso vai ser levantado, vai ser discutido dentro do plano. Nós tratamos isso como perdas de água. Então hoje o CODAL tem um índice de perdas aí que chega em torno de 35%, que é a média do Brasil. Então nós estamos dentro da média nacional, mas estar dentro da média nacional não quer dizer que estejamos bem. Nós temos que melhorar. O Luiz Neto, assim que entrou, ele fez um mutirão, diminuiu muito os vazamentos. Então eu acredito que o reflexo desse trabalho que ele fez, que ele propôs, nós vamos sentir porque é a longo prazo, né? A gente faz essa análise de perdas por ano. Ele fez esse trabalho agora fevereiro e março. Então nós vamos ter um reflexo dessa redução de perdas para o início do ano que vem. Eu acredito que já vai reduzir um pouco. Mas existem muitas outras coisas que a gente tem que fazer enquanto serviço público, que é a troca de ramais de derivação, que é a tubulação que sai da nossa rede e entra até o hidrômetro. Talvez esse aí seja o nosso maior problema de perdas. Então deveremos ter aí um investimento grande nos próximos anos para trocar esses ramais. Existe o trabalho aí toda essa equipe da empresa, dos técnicos, do comitê, né? Que está, você aí representando a coordenação, que é uma equipe que está atuando, mas uma pessoa que não faz parte dessa equipe, que está muito próxima, alguém que queira apresentar alguma sugestão, tem algum contato? Como é que ela pode fazer para chegar até vocês e falar, olha, eu tenho isso que eu acho que é interessante para poder ser estudado? Tem. As pessoas ainda podem apresentar as suas propostas de melhoria em qualquer um dos eixos.
tá? E podem apresentar problemas também, para que a gente faça um estudo técnico em cima desse problema. Então ela pode apresentar uma solução, uma ideia e também um problema, talvez a gente não tenha visto. Ela pode fazer isso por e-mail, o e-mail é pmsb@codal.com.br e pelo telefone 3318-6075. Então são os dois canais de comunicação que nós temos atualmente e ela pode me procurar. Eu estou na Avenida da Saudade, 755, e se eu não estiver lá, outras pessoas estarão para atendê-la. Ela pode fazer isso por escrito, pode fazer isso lá numa entrevista com a gente toma nota na hora. E vale lhe lembrar que no site do Codal tem um link para todas as informações que estão acontecendo, todas as realizações do plano, como fotos, as propostas que as pessoas fizeram. Então ela pode entrar lá, ela vai acompanhar tudo que está sendo feito. Kedson, a lei federal que dispõe sobre o plano ela é de 2007. Nós já estamos em 2013, que é o último ano para a elaboração do PMSB. Por que ficou para o último ano? O Uberaba deixou para a reta final. O Uberaba entrou com a solicitação de recursos junto ao Ministério das Cidades em 2010. Vale lembrar que a lei foi regulamentada em 2010. Então, esse prazo até 2013 foi dado em 2010, após a regulamentação. Só que quando nós pedimos recursos, houve uma demora do governo federal, são recursos do PAC, Saneamento para Todos, e houve uma demora até hierarquizar esses recursos, a gente fazer a licitação. Então todo esse procedimento, para que a gente tivesse inclusive a empresa contratada, ele cessou no final do ano passado, em novembro do ano passado. Então a empresa estava apta a começar o trabalho em dezembro. Como estava no final do governo Anderson, e é um trabalho grande, que demora um ano, a previsão dele de execução de um ano é de janeiro a dezembro desse ano, o prefeito, junto com o Zé Luiz na época, acharam melhor deixar para o governo Piau iniciar o trabalho, porque eles iam iniciar, fazer um trabalho pequeno ali de um mês, e depois um novo grupo ia assumir. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Eles preferiram esperar esse um mês e meio que faltava para terminar o governo, para que o governo Piau começasse. E, de fato, nós começamos o trabalho em fevereiro. Então, esse um mês de atraso que nós tivemos, dentro do cronograma, nós vamos tirar nesse prazo até dezembro, para que a gente termine o trabalho até 31 de dezembro e que a gente fique dentro da lei. Ou seja, 31 de dezembro de 2013, o plano tem que estar pronto, estaremos prontos. Vocês têm conversado com alguns municípios, têm participado de congressos, de seminários sobre esse tema. Como é que estão os outros municípios? Existe um levantamento do Ministério das Cidades que em torno de 55% dos municípios provavelmente terão seus planos até o final deste ano. Os outros 45% não terão os planos prontos, provavelmente nos próximos 3 anos. Então, assim, ainda não se sabe se esse prazo será dilatado por conta dessa quantidade de municípios que não terá seu plano pronto. Com relação a congressos, eu estive em Vitória agora num congresso de saneamento, é um congresso nacional de empresas de saneamento. Então, tinham ali vários municípios e vários órgãos do governo. Dentre eles, o Ministério das Cidades, a ANA, FUNASA, a ANA, para quem não sabe, é a Agência Nacional das Águas. E nós levamos a nossa experiência com relação à mobilização social dentro do plano de saneamento, onde nós conseguimos levar 2.100 pessoas para discutir o diagnóstico, ou seja, os problemas. E todos os órgãos federais, principalmente a ANA e o Ministério das Cidades, ficaram muito impressionados como a gente conseguiu levar tantas pessoas para discutir diagnóstico. Então nós viramos modelo nesse congresso. O próprio Ministério das Cidades, em uma das suas palestras, os seus técnicos citaram Uberaba, pegaram o material e nos citaram como modelo. Existem matérias que foram publicadas no próprio site da SEMAI, que é a Associação dos Serviços Autônomos em Saneamento. No site da ANA foi publicado também Uberaba como uma referência nacional no quesito mobilização social para o saneamento básico. Então eu acredito que é uma vitória do município ser bem falado lá fora. Então, ou seja, o nosso trabalho do município de Uberaba está sendo bem visto pelos órgãos federais e por outros municípios. Estamos nos tornando modelo. Bom, na Câmara Municipal também nós temos a Comissão de Saúde e Saneamento, que é formada por 4 vereadores, que a população também pode estar entrando em contato, né? E que eles poderão fazer essa ponte com vocês da coordenação. Eu vou informar para vocês quais são os vereadores.
da Comissão de Saúde e Saneamento, que é o vereador Marcelo Machado Borges, que é o Bojão, o Ismar Marão, o vereador Kleber Humberto Souza Ramos, que é o Kleber Cabeludo, e também o vereador João Gilberto Riposati, que são da Comissão de Saúde e Saneamento. Então, se vocês quiserem algum contato via vereador, também pode ser procurado na Câmara, como no próprio gabinete deles, que eles também entram em contato com a coordenação do PMSB. Bom, para finalizar, então, Kedson, mais ou menos no mês de dezembro, a população já vai conhecer o novo plano de saneamento básico de Uberaba. Isso. A nossa previsão é que em dezembro ele esteja já pronto como uma lei publicada, para que ele passe a vigorar a partir de janeiro de 2014. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa Movimento, né, que está aberto para essa prestação de serviço de utilidade pública, de responsabilidade social e de cidadania. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, muitas vezes ele não é bem visto, né, porque às vezes não é um assunto fácil de se falar ou interessante, mas é um canal de comunicação que você nos abriu a porta para falar com a população, para demonstrar o que nós estamos fazendo de bom. Muito obrigado, agradeço em nome do prefeito e em nome do presidente do CODAL, Luiz Neto. Nós terminamos aqui, muito obrigada pela audiência e até breve.